A gente vai falar de economia, o fato de que o índice geral de preços, conhecido como inflação dos aluguéis, IGPM, registrou uma queda de 1,93% em junho, acumulando uma queda de 4,46% neste ano de 2023. Durante a semana também foi divulgado o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, que apontou quase estabilidade, uma pequena alta de 0,04% para este mês. E é sobre esse cenário de desaceleração da inflação que a gente vai conversar agora com Paulo Gala, já aparece aqui no nosso telão do CNN 360, economista-chefe do Banco Master e professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Paulo. Prazer ter você conosco aqui na edição de domingo do CNN 360. E já começo te perguntando, eu brinquei que a gente ia dar um tempo na política, mas não. Tem muito de política, nem toda essa expectativa, mas queria primeiro começar com o aspecto mais econômico. O IGPM cair desta forma tem muito do reflexo da valorização do real, da desvalorização do dólar que a gente tem assistido neste ano. E o quanto toda essa trajetória e controle da inflação tende a continuar pelos próximos meses. É isso que vocês, economistas, esperam ainda? Ou o segundo semestre ainda pode ser que tenha alguma outra surpresa no campo da medição do índice de preços no país? Bom, boa tarde, prazer conversar com você, com todos os ouvintes. O IGP está caindo por dois motivos, na verdade. A valorização da moeda brasileira, como você bem disse, deixa os preços convertidos em reais do que a gente importa e do que a gente exporta mais barato, né? Então, a moeda brasileira se valorizou em quase 10% esse ano, isso deixou os preços importados mais baratos em quase 10%, mais baratos, né? E, além disso, os preços em dólar desses produtos também têm caído, com destaque para o preço do petróleo, né? O preço do petróleo, que já teve na pandemia em $120, caiu para próximo de $70, né? Isso vale também para as commodities agrícolas, metálicas, minério de ferro, milho, trigo, soja. Então, tanto a queda em dólares desses preços quanto a valorização da moeda brasileira ajudaram muito a colocar o IGP nessa deflação gigante que a gente está vendo hoje, né? Pois é, e aí, falando de inflação em queda ou inflação mais sob controle, joga toda aí uma expectativa em torno do que vai fazer o Banco Central. Queria aproveitar a sua participação aqui, Paulo, para uma avaliação. Diante desses números de inflação que a gente tem acompanhado, depois da reunião do CMN, né, do Comitê Monetário Nacional, que manteve a meta, o número meta, mas mudou a metodologia de meta contínua e não mais de meta a ser perseguida num ano calendário. Como que todo esse caldo joga, né, faz parte das modelagens e da expectativa que se deve ter para a reunião do Banco Central lá em agosto? Pois é, a manutenção do 3% de meta de inflação mostrou que o governo novo está realmente comprometido em controlar a inflação. Então, isso teve um efeito muito bom no mercado. Na sexta-feira, a gente viu que as taxas de juros futuras tiveram uma queda forte, né? A Bolsa Brasileira tem se valorizado, a moeda brasileira tem se valorizado. Até aproveitando para responder a outra parte da sua pergunta, a perspectiva para o segundo semestre é de que os preços continuem a cair, tanto em dólares, as commodities, né, e o petróleo, especialmente, quanto a moeda brasileira, que ainda tem espaço para se valorizar. Diante desse cenário, é muito provável que o Banco Central comece já a cortar taxa de juros na reunião de agosto. No início de agosto, provavelmente já teremos um corte de 0,25 na taxa Selic. Segundo o próprio modelo que o Banco Central divulgou na quinta-feira, modelo dele, Banco Central, a inflação para 2025 já estaria em 3,1%, seguindo os parâmetros de mercado, ou seja, as expectativas do mercado para câmbio, para juros, para inflação, já mostram que a inflação deve chegar na meta em 2025, segundo a avaliação do Banco Central. Ou seja, isso permite já um início de cortes já na próxima reunião. Ô Paulo, eu tinha brincado aquela hora de não nos afastarmos tanto da política, porque terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai haver a sabatina de dois nomes indicados a cargos na diretoria do Banco Central e, naturalmente, o holofote fica mais voltado para o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, teu colega economista Gabriel Galípolo, que deve ser aprovado, né? Seria uma hecatombe se não houvesse a aprovação nessa sabatina. Mas há uma expectativa grande, pelo que a gente ouve nos bastidores de Brasília, de que muitos senadores aproveitem esta reunião da CAI do Senado para fazer críticas ao Banco Central.
Qual, na sua avaliação, aí, juntando um pouco da política com o olhar mais técnico da economia em relação a essa chegada de Gabriel Galípolo e toda essa expectativa, como você disse, de que a partir de agosto comece a queda dos juros da taxa Selic por parte do Banco Central. Como que você vê essa chegada de Gabriel Galípolo? Como que a comunidade dos economistas tem visto essas mudanças do Banco Central? Pois é importante fazer essa conexão que você fez com a política, né? Porque o Gabriel Galípolo ele é um quadro muito técnico, né? Ele tem ampla experiência de mercado financeiro, ampla experiência de governo, e ele, inclusive, teve um papel fundamental nas medidas que o governo Lula tomou nesse primeiro semestre, que contribuíram para essa apreciação da moeda, para a valorização da Bolsa, para a queda dos juros futuros, né? Tanto no arcabouço fiscal, quanto na manutenção da meta e todas essas outras medidas que foram políticas, mas que trouxeram resultados econômicos já importantes, né? Eu acho que a ida dele para o Banco Central é uma notícia muito boa, muito positiva. Ele tem experiência já tendo sido CEO de banco, trabalhado durante muito tempo no mercado financeiro, e ele leva um conhecimento técnico, isso que eu acho que é importante, né? Ele é realmente um técnico, ele entende no detalhe, né, o funcionamento de todas essas nuances, né, e do que precisa ser feito em termos de política monetária. Então, acho que deve ter uma sabatina com perguntas, claro, técnicas, com parte ali política, né? Mas eu acho que não deve existir maiores dificuldades na aprovação dele, né? Ô Paulo, dá tempo de fazer mais uma pergunta para você e te agradeço porque dá tempo, porque você tem sido muito direto e didático nas suas respostas. Isso facilita muito a vida de quem está aqui na apresentação, conduzindo a entrevista. Também tem toda uma expectativa, a gente já falou um pouquinho, vai falar mais ao longo de hoje aqui no 360, dessa agenda econômica do governo no Congresso Nacional. Muito foco no que a Câmara está para discutir, o projeto de lei do CARF, para tentar destravar aquela questão toda do voto de qualidade. Isso é importantíssimo para as contas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz em termos de arrecadação do governo, mas também tem regra fiscal voltando do Senado com uma série de mudanças que enfrentam resistências na Câmara, e o Senado também tem um outro projeto importante que o governo, né, a equipe econômica de Haddad, considera muito importante para o mercado de crédito, que é o marco legal das garantias de empréstimo. O quanto esta agenda econômica fechando o semestre, e aí eu nem mencionei um outro ponto para ver se você vai mencionar na sua resposta, para ver se está no radar também dos economistas, o quanto esta agenda dessas últimas semanas do semestre legislativo, agora no mês de julho, o quanto isso também vai ajudar o cenário macroeconômico e favorecendo também uma discussão sobre questão de juros e prognósticos para a economia como um todo, crescimento econômico no segundo semestre e no ano que vem. Eu acho que essa agenda é fundamental, né? E eu acho que desde sempre a Fazenda tem trabalhado de maneira bastante alinhada com o Congresso, né? Até me chamou a atenção, né, o tanto de sintonia que eles conseguiram criar nesses primeiros 6 meses, e parte das medidas que andou e que deve andar se deve a essa sintonia. Agora, é importante que isso continue, né? O ministro Haddad tem falado muito sobre a sintonia entre a política monetária e a política fiscal, né? Que é um palavrão em economia. O que quer dizer isso em português, bem claro, né? Se as contas públicas ficarem controladas e sustentáveis, o juro pode cair. Então, há um esforço da Fazenda de controlar contas públicas, tanto pela via da receita quanto pela via da despesa, para que o Banco Central possa cortar a taxa de juros, né? Acho que essa que é a agenda que está colocada, que é uma agenda que o Congresso também quer, né? O Congresso, a Câmara, o Senado também estão imbuídos nessa agenda. Então, acho que, com grande probabilidade, tudo isso deve deslanchar nas próximas semanas, né? Pois é, eu brinquei contigo, eu não mencionei um ponto, reforma tributária, aí é bem bate-pronto. No seu cenário, está incluída uma eventual aprovação da reforma tributária pela Câmara ainda em julho ou deve ser assunto para o segundo semestre? Em julho eu acho difícil, porque ela é talvez a mais difícil de todas as reformas, porque ela tem muito... eu costumo brincar que é como discutir salário das pessoas nas empresas, né? Você vai mexer direto no bolso ali, então são temas muito delicados. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de aprovar uma reforma tributária. Eu acho que a gente vai aprovar, não uma versão ideal, né, que a gente fala, oh, puxa vida, resolvemos todas as questões tributárias do Brasil, mas acho que a gente vai dar passos no sentido de ter uma estrutura tributária mais eficiente, mais correta, mas não sei se dá tempo para julho. Eu acho que talvez fique mais para o segundo semestre. Deixa eu passar para a câmera 2, pedir para o Edu Petrelli
nosso diretor de TV, jogar o Paulo Gala aqui no telão do CNN 360 para eu me despedir. Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master e professor da Fundação Getúlio Vargas. E vou fazer um merchandising teu, Paulo, ele tem uma newsletter que é fundamental para quem quiser entender economia, vale a pena receber no seu e-mail. Paulo, obrigado mais uma vez, te desejo uma boa semana e bom trabalho. Obrigado, prazer falar com vocês. Obrigado pela propaganda. Tamo junto, obrigado, meu caro.